Boa noite, sejam bem-vindos. Para o pessoal ir entrando, para a gente começar. Boa noite. Boa noite, Bia. Adriana, boa noite. Bom, a gente está realizando, né, a semana da visão biológica, que começou segunda-feira, onde eu tenho disponibilizado diariamente algumas aulas, né, explicando um pouco sobre o conceito das 5 leis biológicas. E muitas pessoas começaram a colocar dúvidas, né, principalmente pedindo para que eu falasse sobre transtornos de comportamento, esquizofrenia, autismo, depressão, a bipolaridade, a agressividade, enfim, né? Como que os transtornos de comportamento são vistos de acordo com a visão biológica. Então, a live de hoje é para a gente poder falar como que nós vamos assumindo comportamentos ao longo da nossa vida, né? Então, quando a gente estuda as 5 leis biológicas da nova medicina germânica, a gente não estuda só os impactos que acometem o corpo físico, né? Nós sempre também integramos com algum tipo de transtorno de comportamento. Por quê? Porque nós observamos que a somatória dos diferentes tipos de impactos, de conflitos biológicos ou psicobiológicos que a pessoa vai sofrendo ao longo da vida, vai fazendo com que o corpo físico dela reaja, mas também que ela vá adquirindo novos comportamentos para poder suportar ou para poder se manter vivo, né? Eu digo sempre isso, falo para os meus pacientes, para os meus alunos, né? O grande objetivo de um animal, né, de uma pessoa, ao longo da vida dela é manter a sobrevivência. Então, o nosso organismo ele está frequentemente, né, tentando buscar mecanismos para manter essa sobrevivência. Então, uma das formas de manter a sobrevivência é surgir os transtornos de comportamento ou os novos comportamentos. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que esses comportamentos surgem ao longo da vida e por qual motivo eles vão surgindo e de que forma tudo vai acontecendo, né? Para a gente poder entender qual é o grande desafio de um profissional, eu falo, quando a gente quer trabalhar com um paciente, né? Então, para a gente entender, nós temos que observar o seguinte: todos nós somos concebidos, eu falo assim, né, virgem, sem nenhum programa, né? Assim como um computador, um celular, enfim, né? Quando ele é construído, ele não tem nada. Então, nosso cérebro, a nossa parte mental, a nossa parte psíquica, ele também vem zerado, sem absolutamente nada. E a partir do momento que nós somos concebidos e passamos a existir,
né? Nós começamos a vivenciar e ter experiências, sensações. Então, a partir das sensações, vai se construindo os primeiros que nós chamamos de arquivo, assim como um computador, onde nós temos arquivos básicos. Então, quando eu compro um computador, ele já vem programado com alguns arquivos que são necessários para o funcionamento dele, assim também é a nossa vida, que são as respostas biológicas de sobrevivência. Então, todos nós já nascemos com respostas biológicas de sobrevivência. Nós já, né, que alguns podem chamar de instinto, né? Então, todo animal, ele já tem essa característica. E ao longo da vida, assim como também um computador, cada um vai personalizando da forma com que acha adequado para sua utilidade, para suas necessidades. Então, nós vamos colocando novos programas e assim nós vamos tendo uma máquina que executa as funções de acordo com o nosso comando. Então, a nossa vida também é assim, né? Eu não posso ter um programa de computador se eu não tenho alguém que vai lá, né, clicar ou estimular aquele computador a produzir alguma informação, a executar um programa. Ele sozinho não vai fazer isso. E também, se a gente traz isso para a nossa vida, nós também somos o dono desses arquivos, o dono desses programas, e nós vamos lá e vamos acessar esses programas ao longo da nossa vida. Existe um autor que eu gosto muito da definição que ele fez, onde ele chamou a consciência, né? Ele definiu a consciência em duas, e eu acho que isso casa muito bem com a visão biológica, onde ele definiu a consciência como a consciência simples e a consciência estendida. O que é a consciência simples? A consciência simples é a consciência do mundo animal. Então, a consciência simples é a que rege os programas biológicos de sobrevivência. Então, um programa biológico, ele é comum a todo ser vivo e ele estaria totalmente ligado às nossas necessidades reais de sobrevivência. E a consciência estendida, ela vai sendo estruturada ao longo da vida. Normalmente, a gente diz que até os 3 anos de idade, as pessoas, né, as crianças, elas reagem utilizando mais a consciência simples, puramente animal, onde a criança ela tem pouca condição de determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, na verdade, tudo isso é uma participação da consciência estendida, onde a consciência estendida, a física quântica fala muito disso, né? Começa a se ter o olhar do observador. Então eu, né, a partir do momento que eu existo, eu ao observar algo, eu começo a ter as minhas próprias conclusões. Então eu começo a ter o senso do julgamento, né? Que isso é único e exclusivo do humano. Então por isso que a gente diz que a consciência estendida, ela rege, ela comanda os programas psicobiológicos. Então, um programa psicobiológico, ele é único e exclusivo do humano. Então, somente nós. Por quê? Porque para a gente poder ter uma sensação psicobiológica, nós precisamos ter a participação do mental, né? É um compartimento da nossa consciência que é responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Então, a partir dessa conotação, eu posso sofrer impactos por sensações não reais. Então, como que seria isso? Vou dar um exemplo, né? Eu posso estar diante de uma situação real de morte, então eu posso estar, um leão, um cachorro, uma vaca, uma galinha, qualquer ser vivo pode estar diante de uma sensação real de morte. Então, quando nós todos estivermos nessa condição, a resposta que nós vamos ter é uma resposta biológica. Então, todos nós vamos reagir diante dessa sensação real de morte. Porém, nós humanos podemos ter o medo de morrer sem estar diante da morte. Então, por exemplo, eu posso assistir ou ouvir uma notícia e essa notícia me gerar a sensação de que eu posso morrer com aquilo, como por exemplo, hoje o que está acontecendo diante da pandemia que está sendo vivida. Então, um animal jamais ele sofreria impacto
porque ele está assistindo um jornal na TV. Então aquilo não traria nenhum significado para ele. Então ele só vivenciaria a sensação da morte se ela fosse real, se ele tivesse diante de uma situação de perigo real. Por isso, o compartimento que ele usaria é a consciência simples. E nós humanos não, podemos também utilizar a consciência estendida, que é quando existe a participação da percepção do observador. Então, a partir do momento que existe a minha percepção, e isso é muito importante, porque a nossa parte não consciente, que é a que rege ou a que responde, tanto diante de conflitos biológicos quanto conflitos psicobiológicos, ela não diferencia o real do imaginário. Então, se eu estou diante da morte ou se eu tenho medo de morrer, as duas situações impactam o meu organismo da mesma forma. Por isso que nós temos tendência a adoecer muito mais do que os outros animais, uma vez que eles só viveriam as situações de uma forma um pouco mais real. Então, todo o comportamento ele vai estar vinculado a essas duas condições, a consciência simples e a consciência estendida, né? Então imagine o seguinte, nós iniciamos então a nossa vida, fomos concebidos por papai e por mamãe, então começamos a ter as nossas sensações. Então, por exemplo, um bebê na barriga da mãe, ele pode escutar um barulho e isso pode gerar uma sensação nele. Por exemplo, ele escutou um barulho e o barulho despertou nele uma sensação de medo. Então ali nós estamos diante de algo real. A partir do momento que ele sente essa sensação de medo, ele cria um arquivo, né? Então, qual foi a resposta que ele teve diante do medo? Então isso fica alojado. E como que nós vamos arquivando, né? Como que nós vamos tendo a percepção das coisas? Nós temos a percepção captada através dos órgãos do sentido. Então, através da audição, da visão, do paladar, do tato, do olfato. Então, tudo isso vai fazendo com que se desperte as sensações e isso vai ficando alojado no meu nível não consciente. Então, se eu sentir, por exemplo, uma criança, um cheiro, e diante desse cheiro também despertou uma sensação de perigo, uma sensação de medo, então esse arquivo ele vai sendo registrado com todas essas percepções, com todas essas características. E automaticamente eu vou tendo essas experiências durante a fase gestacional. Então a gente não pode acreditar que a criança, as pessoas só vão ter experiências e sensações a partir do momento que elas nascem, tá? Então, não, ela vai ter as experiências e as sensações já durante o processo gestacional, porque o processo gestacional é um mecanismo de sobrevivência, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então eles estão a todo momento interagindo e tendo as sensações. O bebê ele já começa a ouvir, ele já começa a perceber o paladar, por isso que a gente diz que quanto melhor é a dieta da mãe durante a alimentação da mãe durante a gestação, mais fácil vai ser para essa criança ter hábitos mais saudáveis quando for introduzido a alimentação, né? Você tem, por exemplo, avós. Então, quantas crianças, né? Eu vejo pelos meus filhos, a música que nós cantávamos para eles na barriga, quando eles estavam na barriga da minha esposa, depois de nascido, quando eles escutam, essa música mexe com eles, traz uma sensação diferente, justamente porque isso criou um arquivo, tá? Então, nesse momento, até os primeiros anos de vida da criança, é o momento onde ela mais vai adquirir os arquivos biológicos, então os programas biológicos de sobrevivência. Depois, então, ela vai tendo as experiências dela e a partir dessas experiências ela vai alimentando esses arquivos e construindo novas sensações. Ao longo da nossa vida, quando nós estamos na fase adulta, né, praticamente nós já vivenciamos todas as experiências sensitivas que nós poderíamos ter. Nós já temos todas as sensações. Eu não vou viver o primeiro medo da minha vida aos 30, 40, 50 anos de idade.
Eu não vou viver a minha raiva, a minha solidão, as minhas frustrações nessa idade. Eu já vivenciei tudo isso. Então, o que nós falamos é que nós somos adultos que buscamos representatividade na nossa infância, né? Representatividade de comportamento, de respostas, e agimos dessa forma. Então, o que eu sempre digo para todos os alunos que já, né, que estão aqui, que já cursaram o avançado clínico, que é onde eu compartilho as ferramentas que eu trabalho e como eu fui tentando construir um modelo, né? O que eu sempre digo é o seguinte: ou então, todos nós chegamos até aqui hoje com a idade que nós temos, graças aos nossos mecanismos de sobrevivência. Você pode seguir a sua vida toda apenas acionando o mecanismo de sobrevivência. Então existem pessoas que podem passar a vida toda apenas sobrevivendo. Por quê? Sobreviver é automático. Então nós adquirimos, criamos um arquivo, esse arquivo tem a sua representatividade psíquica e ela sempre vai ter uma sensação. Então se amanhã ou depois eu passo por algo, esse arquivo simplesmente ele é acionado e a resposta que eu tenho é automática. Então, isso faz com que eu, ao longo da minha vida, eu faça poucas escolhas. Eu sou muito mais escolhido do que faço escolhas. Porque para eu poder fazer escolha, eu preciso sair do mecanismo de sobrevivência e escolher viver. Então, são duas coisas completamente diferentes. A pessoa que escolhe viver, ela tem que ter muita consciência de si, né? Consciência da sua história, consciência dos seus comportamentos, consciência dos seus traumas, consciência do que ela se tornou. Então, automaticamente, quando eu adquiro tudo isso, eu posso chegar para aquele piloto automático que era acionado frequentemente e eu posso pisar no freio, eu falo. E você então assume o controle de alguma forma da sua vida. Porém, sem essa consciência, sem essa clareza, sem, né, essa conexão consigo próprio, consigo mesmo, você não vai conseguir jamais fazer escolhas. Mesmo que você diga assim: Alan, mas eu escolhi ser médico, eu escolhi ser dentista, eu escolhi ser economista, na maioria das vezes você não escolheu, tá? Você foi escolhido porque a sua profissão, a sua família, os seus amigos, tudo de alguma forma está em ressonância com uma necessidade do clã, com uma necessidade familiar. Então, de alguma forma, nós estamos entrelaçados, né, com a nossa história, com o propósito de quem veio antes de nós e automaticamente nós que viemos depois temos um papel em ressonância com essa história do passado. Então, basicamente, a origem dos comportamentos, eles estão ligados às nossas primeiras experiências. Eu, esses dias, estava assistindo uma live de um terapeuta e ele falava exatamente sobre a posição dos pais, né? Como que nós devemos agir como pai e mãe, né? E ele dizia assim, e eu compactuo da mesma ideia, que todos nós deveríamos fazer cursos para ser pai e mãe, né? E as pessoas acham que simplesmente se tornar pai e mãe é o suficiente, o que não é uma verdade, né? Nós, para nos tornarmos pai e mãe, tudo bem, basta fazer um filho. Porém, para você construir a posição do pai, posição de mãe, posição de filho, a construção da família, isso é um treino, isso não é automático. Por que não é automático? Porque nós, automaticamente, para a gente poder entender o processo, e eu gosto de deixar muito claro, é que os nossos pais, eles foram perfeitos. Eles sempre foram o melhor que eles podiam ser como pai ou como mãe, né? Eu tenho essa certeza em mim. Eu sei que eu sou o melhor pai que eu posso ser, mas muitas vezes eu me pergunto se eu sou o pai que o meu filho deveria ter. Então, se eu sou o melhor pai para ele, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque quando eu assumo um comportamento, automaticamente
eu estou buscando os meus arquivos, as minhas crenças. E eu, muitas vezes, tiro a chance dele de poder adquirir as suas próprias experiências. Por quê? Porque eu não fui treinado a ser pai. Eu trago comigo as experiências que eu tive ao longo da vida, as experiências que eu tive com os meus pais, os parâmetros que eu tenho de certo, errado, bom e ruim. Então, isso tudo as pessoas podem dizer, são os valores que você traz. Ok, só que esses valores são importantes para mim e não significa que serão importantes para os meus filhos. Então, isso é o que é diferente. Então, imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem da onde que se constituem os comportamentos. Um dia eu estava com um amigo num restaurante, estava o pai dele, a família dele, os filhos dele e eu e a minha família, né? E o filho dele quis comer açaí. Então, veja só, o filho dele quis comer açaí. Quando ele pediu o açaí, a primeira coisa que ele falou pro filho, ele falou, você não vai gostar, açaí é ruim. Então, veja que interessante. Então, ele é super bem intencionado. Nenhum pai e nenhuma mãe é mal intencionado. Porém, quando ele falou isso, ele colocou a perspectiva dele. Ele não gosta de açaí. Então, ele já tirou do filho a possibilidade do filho adquirir a experiência de gostar ou não. E aí ele complementou dizendo, e se você pedir e não comer, eu vou te fazer comer, eu vou te enfiar a goela abaixo. A criança foi pediu e não gostou, né? E o que ele fez? Ele foi forçar a criança a comer. Quando ele for forçar a criança a comer, o pai dele disse, filho, não faça isso. Ele retrucou o pai dizendo, papai, você fez isso comigo e eu estou aqui, olha o homem que eu me tornei. Então veja que interessante, aí se constitui o que a gente chama de lealdade familiar, né? Veja a cena. Então essa cena explica exatamente como que nós vamos nos tornando sobreviventes. Então essa criança, ela foi tirada toda a possibilidade dela adquirir a experiência, foi passado para ela uma crença limitante e o pai que se posicionou acredita que o fato dele ter sido educado assim fez dele o homem que ele é e automaticamente ele vai transformar o filho nessa mesma condição. Então esse comportamento faz com que a próxima geração ela fique sempre amarrada com a geração anterior e isso vai fazendo esses graus de lealdade familiar, onde eu vou reproduzir aquilo que eu tenho como arquivo, daquilo que eu tenho como positivo ou negativo, não importa, né? As minhas experiências. E eu não consigo construir ou deixar os meus filhos livres para fazer as escolhas, para ter as sensações. Porque quando o meu filho tenta fazer algo, eu automaticamente, se concordo, o apoio, e se não concordo, digo, não deve, isso está errado, não pode fazer. Porém, se ele está fazendo, é porque na cabeça dele aquilo tem alguma sensação de correto, de bom, porque senão ele não estaria fazendo. Então nós automaticamente tiramos essas possibilidades da criança poder desenvolver as suas próprias experiências e as suas próprias sensações. Então a partir disso, para ele sobreviver, né, num primeiro momento, sempre, a nossa primeira sobrevivência está totalmente vinculada a papai e mamãe, tá? Por isso que no estudo da visão biológica, sempre os impactos iniciais de um lado do corpo representam a figura paterna e de um outro lado do corpo representam a figura materna. O que não significa em hipótese nenhuma que papai e mamãe são culpados. Então eu gosto sempre de deixar claro isso daí, porque eu vejo muitos métodos e muitos profissionais que trazem a sensação de que se eu tenho uma doença é porque o meu pai fez isso por mim, tá? Mas na verdade eu sou um ser que tem as minhas percepções. Então, por exemplo, existem pessoas que foram totalmente rejeitadas pelos pais e que não sentem isso. E existem pessoas que foram totalmente acolhidas pelo pai e se sentem rejeitadas. Então, a percepção também ela é individual. E a gente tem que saber que os nossos pais nunca foram culpados por absolutamente nada. Por quê? Quando a pessoa
que busca tratamento, ela quer encontrar culpados e responsáveis, isso reforça a posição de vítima. E toda pessoa em posição de vítima, ela é incurável. Não tem como uma pessoa em posição de vítima poder ser ajudada. Então, a primeira coisa é ela assumir a posição dela, reconhecendo, né? Isso eu já estou falando quase da parte terapêutica, né? O primeiro passo para você se curar na sua vida é você reconhecer a grandeza dos seus pais. Enquanto você não reconhecer a grandeza dos seus pais, você será sempre incurável, tá? Então, por quê? Porque se você não os reconhece, você não consegue reconhecer a si próprio, já que você é fruto deles. Então, se eles são ruins, automaticamente eu também sou ruim. Eu também tenho que pagar um preço por algo, né? Então, se papai e mamãe, dentro das limitações, foram perfeitos, foram os melhores, eu tenho que olhar isso daí de alguma forma. Então, a criança, ela vem tentando buscar esses mecanismos de sobrevivência, tá? Então, conforme nós vamos crescendo, a somatória das diferentes sensações vai despertar os diferentes tipos de comportamento. Então eu digo assim, né? Eu, Alan, você aí, a Bia que tá aí, o Delfino que tá aí, o pessoal, né? Então o que acontece? Eu falo, nós somos o Alan de origem, que eu falo que é o meu eu de origem, o que eu fui concebido, e o eu que eu me tornei. Então esse eu que eu me tornei, ele tem diferentes personalidades, né? Ele tem os diferentes comportamentos que me regem, né? Os diferentes comportamentos. Então, tem dia que eu reajo com agressividade, tem dia que eu reajo no estado deprimido, tem dia que eu reajo maníaco, tem dia que eu falo sozinho, tem dia que eu sou autista, tem dia que eu sou frio, que eu não consigo perceber, e tem dia que eu preciso mostrar que eu sou grande, tem dia que eu me sinto pequeno, e tudo isso vai fazendo com que os diferentes comportamentos que eu tenho ao longo da vida, né, em decorrência das diferentes necessidades, fazem com que essas diferentes personalidades surjam. Então, todos nós temos todos os comportamentos, tá? Não existe ninguém que não tenha um ou outro. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a intensidade do comportamento. E outra coisa muito importante é que nós não deixamos de ter um comportamento, e até eu falo muito isso para os meus alunos. Nós nunca devemos construir uma terapia para mudar a pessoa. Até mesmo porque nós sabemos, de acordo com a visão biológica, que os processos de reparação muito intensos levam a óbito, levam os piores danos estão na solução. Então, nós não queremos nada disso. O que a gente faz, eu falo o seguinte: eu posso estar com hipercomportamento, então eu tenho uma hiperfunção, e eu posso transformar isso num hipocomportamento, ou diminuir a intensidade desse comportamento. Então aquela pessoa agressiva, ela nunca vai deixar de ter agressividade. Porém, ela pode estar muito agressiva e ela se conectando com a origem do problema dela, ela pode abaixar essa agressividade. Então, nós modulamos um comportamento, mas não deixamos de ter um comportamento. Até mesmo porque você precisa ser grato ao comportamento. Porque se eu, Alan, cheguei até aqui, eu cheguei graças a esses comportamentos. Então, eu sou fruto de todas essas necessidades que surgiram inicialmente para sobreviver no meu ambiente familiar, com papai e com mamãe. Depois isso foi transferido para a creche, para a escola, para a faculdade, para o mestrado, para o doutorado, para a relação com a família da minha esposa, para a relação com a minha esposa, com os meus filhos. E aí nós vamos construindo os vizinhos, os amigos. Então, todas essas sensações nos trouxeram até aqui. Então, eu preciso ser grato a tudo isso. Porém, uma vez que eu reconheço que talvez um comportamento ele não está sendo interessante para mim, porque está me gerando um dano. Por exemplo, uma pessoa muito agressiva, ela pode sofrer frequentemente com dores estomacais, com problemas no sistema gastrointestinal. Essa pessoa ela pode sofrer com problemas de fissura anal, ela pode sofrer muitas vezes com quadros de hemorroida. Então, veja, ela também está sofrendo impactos orgânicos, né? Então, ela tem a agressividade, que pode fazer
com que ela possa não ser bem aceita pelo grupo, e isso reforça a agressividade, e essa agressividade também alimenta sintomas orgânicos. Então, nunca anda sozinho. Toda doença física tem um comportamento por trás. E justamente para eu poder aliviar a minha doença física, eu preciso ser dono do comportamento. Eu falo assim, primeiro nós iniciamos no impacto psique, cérebro e corpo. Então eu tenho um sentir e esse sentir desperta uma resposta no meu corpo. Depois eu começo a ter as somatórias desses sentimentos que vão gerando os comportamentos. E agora o comportamento alimenta o sentir que alimenta a doença física. Olha só como as coisas acontecem. Então nunca é só uma coisa. Uma pessoa que se cobra demais, que busca a perfeição, que exige demais de si e dos outros, ela é crônica de dor musculoesquelética. Não existe pessoa com cronicidade musculoesquelética que não se cobra demais e que não cobra demais dos outros e que não é uma pessoa controladora. Não existe. Então a primeira coisa para eu poder melhorar das minhas dores musculoesqueléticas, né, das minhas dores físicas, eu preciso encontrar o meu lugar. Porque a pessoa que se cobra demais e cobra muito dos outros é porque ela não sabe qual é a posição dela. Então essa pessoa ela precisa se conectar com ela mesma. Então o grande desafio ao longo da vida, então eu falo assim, ó, nós saímos da posição do eu de origem, nos tornamos uma outra pessoa e essa outra pessoa ela é a pessoa doente. Essa daqui nunca, essa é a saudável, ela é pura. Essa daqui é a doente, física, comportamental, cheio das coisas, cheio dos problemas, né? Sejam eles biológicos ou psicobiológicos. E ela tá aqui. Aí essa pessoa agora, ela adoeceu e ela quer se curar. E nós vamos tentar ofertar cura para essa pessoa. Só que a dor não é dessa pessoa, a dor é dessa pessoa aqui. Então esse aqui, ele só pode se curar quando ele se conectar com esse aqui. Então imagine o seguinte, a cura, por isso que curar não é simples assim. Por isso que nenhuma terapia ela é feita para curar. As terapias elas deveriam ser feitas para dar conforto para a pessoa que busca ajuda. Mas a cura ela vem da pessoa, não tem jeito. Por que ela vem da pessoa? Porque ela é a conexão. Então quando você vem para essa posição e você se torna adulto, né? Então imagine o seguinte, a dor do adulto é a dor da criança. Então quando uma pessoa quer se matar, a pessoa ela não quer se matar na fase adulta, ela quer matar a criança. Quando uma pessoa quer se curar de uma dor, ela não quer curar da dor da fase adulta, ela quer apagar e acabar com a dor da criança, ok? Então essa é a nossa dor, porque essa é a nossa busca. Então quando eu quero me curar, eu preciso, como adulto, contar uma história diferente para essa criança. E por isso que uma das coisas que você precisa contar para essa criança é que os pais dela são grandes e são perfeitos e que sempre fizeram o melhor que podiam. Conforme nós vamos assumindo essa posição, existem duas coisas. Isso daí, para mim, é o que eu mais descobri na minha vida conforme eu fui estudando. Existem duas coisas que impedem a cura e a evolução. E essas duas coisas são julgamento. Então, esta pessoa que está aqui, que desenvolveu todas as percepções mentais, psíquicas dela, ela também, agora como ela está aqui, ela desenvolveu um senso de julgamento. E ela se põe em uma posição de poder julgar a si e aos outros. E principalmente, quando ela se põe na posição do julgamento, ela vai ser o dono, ela se torna dono da verdade. E eu, como dono da verdade, eu posso julgar os meus pais, posso julgar os meus amigos, posso julgar as pessoas que estão próximas de mim, e eu crio o senso de certo e errado, bom e ruim. E enquanto eu viver nessa condição, quanto mais eu julgo, mais distante eu fico do meu eu de origem, porque agora eu começo a alimentar esse outro eu, que é muito mais forte, muito mais sábio do que esse eu de origem puro que surgiu no momento da concepção. Então, o primeiro grande desafio para você se conectar
com a criança é você diminuir o julgamento. Porque a criança, ela não julgava, ela simplesmente vivenciava as experiências. Ela passou a julgar a partir do momento em que a consciência estendida começou a ser construída, ou quando foi tirado dela a possibilidade dela vivenciar as suas próprias experiências, como o exemplo que eu citei anteriormente. E a segunda condição que impede que a gente consiga equilibrar os nossos comportamentos é a gente não conseguir mais ter a experiência de vivenciar o que nós chamamos de amor incondicional. Então, quando nós saímos dessa posição e viemos para essa posição, nós aprendemos a amar condicionalmente. E o amor condicional, ele se põe em uma posição de salvar o outro, de ajudar o outro, ele se põe em uma posição de ser conselheiro. E a pessoa diz assim: eu vou te falar uma coisa muito importante, mas eu vou te falar porque eu te amo, é por isso que eu vou falar. Então esse amor, ele é amor condicional, porque o amor incondicional não dá conselho. O amor incondicional, ele é acolhedor. O amor incondicional, ele não critica. O amor incondicional, ele simplesmente diz: eu estou com você. O amor incondicional, ele faz com que o outro possa refletir. E quando você tem amor incondicional por você, você também se torna uma pessoa capaz de refletir sobre qualquer situação. Então, basicamente, julgamento e amor condicional impedem a evolução. E quanto mais eu sigo nessa linha, mais distante eu vou estar desse eu, dessa grandeza do eu de origem, e mais eu vou assumir transtornos de comportamento. Então, nesse estado, vocês imaginem o seguinte, tá? Dentro de uma condição importante, eu, Alan, sempre tenho que ser menor do que os meus pais. Então, o grande problema do julgamento e do amor condicional é que eles colocam as pessoas, os filhos, acima dos pais. Então, justamente quando eu estou acima do meu pai ou da minha mãe, ou eu assumo um papel de julgá-los ou de salvá-los. E esse é o peso que as pessoas carregam ao longo da vida. E eu posso agora interferir na posição dos meus pais, e eu posso agora me colocar em uma posição me sentindo maior do que eles. E você imagine o seguinte, imagine que você tem papai e mamãe e você está abaixo deles. Se você está abaixo deles, você se sente protegido, você se sente nutrido, você se sente acolhido. Então, nesse momento, não existe medo, não existe raiva, não existe angústia, não existe solidão. Mas você, como sobrevivente, você saiu dessa posição e veio acima deles, porque você precisou se tornar uma pessoa forte para suportar tudo. E quando você está aqui em cima, você está sozinho. Você agora precisa se proteger, você precisa se sentir capaz, você precisa ser o dono da razão, você precisa ser mais forte que os outros, você precisa mostrar, você precisa encontrar um lugar, e você começa, através do seu esforço, através da sua dor, através da sua angústia, através da sua raiva, através da sua solidão, buscar mecanismos de se manter vivo. E aqui você é um sobrevivente. E é neste momento que você, como sobrevivente, começa a utilizar os mecanismos automáticos de sobrevivência. Então você sai na rua nesse estado e uma pessoa cruza o seu caminho e você já abaixa o vidro, já xinga, já briga, já despertou um comportamento agressivo. Não é aquela pessoa que cruzou o seu caminho que é o problema da sua vida. O problema da sua vida é a posição que você está. Então qualquer coisa que acontecer é o suficiente para você desencadear um mecanismo de agressividade. Você nessa posição, você precisa mostrar para os outros que você cresceu, que você é maior, e principalmente mostrar para os seus pais que você é grande, principalmente para o pai. Então você começa a se endividar, você compra coisas que você não precisa, você se torna uma pessoa consumista, você agora acha que o ter se torna maior do que o ser. Porque quando você está aqui, você não é, você se tornou.
Então você nunca vai saber o que é, você só vai saber o que é ter. E você começa a alimentar isso daí. Você se torna uma pessoa compulsiva, você pode ser um compulsivo alimentar para suprir uma carência interna, você pode ser um compulsivo material, estético. Tem pessoas que não param de fazer cirurgia plástica, não tem fim. Existem pessoas que precisam sempre estar comprando algo novo. Existem pessoas que precisam comer, comer, comer. Então, todos esses comportamentos, eles surgem a partir dessas necessidades de sobrevivência. E quando nós estudamos através da visão biológica, nós entendemos qual é o sentir biológico que está por trás de cada um desses comportamentos. E quando esse sentir biológico a gente consegue encontrar e fazer com que o paciente se conecte com esse sentir, ele tem a chance de se conectar com a história dele e ele tem a chance de contar para aquela criança que veio para uma posição que não era dela um pouco mais sobre a vida. E isso faz com que você se torne adulto. O adulto não é a idade que você tem, não é porque você fez 18 anos ou fez 100 anos que você é adulto. Você se torna adulto quando você é capaz de fazer as suas escolhas e de viver realmente em conexão com o seu eu interior. Então isso é adulto, porque você pode ter pessoas com 50 anos que ainda continuam tendo comportamentos infantis. Você faz qualquer coisinha, ela se sente magoada, igual a criança faz isso. A criança, se você vier e pegar o brinquedinho dela, aquele é o fim do mundo para ela. Ela traz tudo para ela como verdade. Então o adulto infantil, ele também é assim, porque ele sente que você fez para ele, que é com ele o problema. Então ele traz aquilo e transforma aquela sensação como uma verdade. E uma vez que eu transformei com a verdade, se torna a minha realidade. Então imagine o seguinte, uma pessoa que se torna agressiva, ela está buscando, eu vou falar de alguns exemplos para vocês, né? Nós nos tornamos agressivos quando nos sentimos contrariados e quando sentimos que não pertencemos, quando sentimos que não temos o nosso lugar no grupo. Então veja que interessante, um animal ele só vai te agredir se você o contrariar ou se ele sentir que não pertence, que ali não é o lugar dele. Então você imagina o seguinte, eu coloco uma criança na escola e ela começa a sentir que não pertence àquele grupo. O que ela faz para sobreviver? Ela começa a morder o coleguinha. Se ela morde e você chega lá e pune ela, automaticamente você está contrariando uma resposta dela. O que vai acontecer com ela? Ela se torna cada vez mais agressiva. Então, para a gente poder lidar inicialmente com os nossos filhos, nós temos que entender o porquê que ele está agindo assim. Eu não posso pegar uma pessoa que está com perda da identidade dela e ela fica agressiva e eu vou lá e tiro ainda mais a identidade dela. Vou lá e coloco ela de castigo, coloco ela em isolamento ou muitas vezes vou lá e bato nela. Então é a partir dessas sensações que nós vamos construindo as respostas. Então você imagina uma criança, toda vez que eu me sinto contrariado, eu tento agredir e sou agredida. Logo ela vai construindo essa sensação, tá? Uma criança, ela vem e tenta expressar o choro dela. O choro é um transtorno de comportamento, onde nós ativamos as duas glândulas lacrimais e naquele momento nós estamos diante de um comportamento típico do tronco cerebral, para quem já estudou sabe disso. E aí o que você faz? Você chega com o pai e com a mamãe e fala, engole o choro. Eu não quero saber o porquê que você está chorando. Ou a criança foi lá, apanhou e você fala, se você chorar você vai apanhar de novo. Então veja que interessante, ela vai construindo arquivos de respostas biológicas, que era o choro, e mais o psicobiológico, que é a interpretação que ela tem diante daquilo. Então amanhã, ela como adolescente, quando ela vai tentar chorar, a gente recebe vários pacientes assim, que ele começa a tentar chorar e ele vai engolindo o choro, ele não solta. Por que ele não solta? Porque ele tem um arquivo de que ele precisa engolir o choro. Então, automaticamente, se nós, como pai e como mãe, estivéssemos treinados a ser pai e mãe, se o meu filho começasse a chorar, eu deveria me colocar em uma posição, primeiro entendendo o porquê que ele está chorando.
E depois dizendo a ele, chore, não há problema em chorar. Se isso é necessário para você, eu estou com você. O que eu estaria ofertando para ele? Amor incondicional. Mas como eu não fui treinado, eu chego e ofereço condicional e julgamento. Então eu vou e jogo a minha perspectiva e as minhas crenças em cima dele. Então isso vai fazendo com que ele, para continuar sobrevivendo, precise assumir os diferentes comportamentos. Então imagine uma criança que ela precisa se proteger de agressões físicas e verbais. Toda vez que eu preciso me proteger, eu ativo um comportamento biológico cerebelar, que é a frieza e a morte emocional. Então uma pessoa, para se proteger, ela veste um escudo. E essa pessoa, ela não pode mais agora acessar as suas emoções. Ela se torna uma pessoa extremamente racional. Então o mundo pode estar acabando, a gente recebe pacientes, e a gente mesmo muitas vezes está assim, a pessoa perde alguém e ela diz assim, não, mas foi tranquilo, a morte era a melhor coisa. Perde um emprego e fala, é assim mesmo, não tem problema, o outro vai aparecer muito melhor. Então você começa a observar que nada impacta aquela pessoa mais. Por quê? Porque ela não consegue mais acessar o mundo emotivo dela, porque ela está blindada, ela está vestindo um escudo para se proteger. Um dos principais mecanismos que leva a pessoa a se proteger é excesso de exigência de pai e mãe, excesso de cobrança. Então eu preciso me proteger dessa condição. E de novo eu ressalto, então papai e mamãe são culpados? Lógico que não. É porque também não foram treinados, também não conseguiram sair desse estado e automaticamente estão reproduzindo o melhor que podem. Porém, se o paciente procura ajuda, é porque ele quer se livrar de tudo isso daí. Então, quando eu quero me livrar, não tem problema, é simplesmente eu preciso olhar isso daí de uma outra ótica, uma outra perspectiva. Ou vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa que vivenciou muito medo ao longo da vida, chega um determinado momento que ela começa a tremer. E um dos comportamentos é o Parkinson. Uma pessoa que vivenciou muitas separações ao longo da vida, ela começa a querer esquecer os traumas que viveu e ela evolui para um Alzheimer. Então, todo tipo de comportamento, ele tem na história uma sequência de situações e que fizeram a pessoa se tornar para se proteger. Então imagine o seguinte, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa com comportamento, a primeira coisa importante é que a gente entenda que nós precisamos identificar se aquilo está ruim para a pessoa. Então, quando eu recebo, por exemplo, um paciente com Alzheimer, não foi ele que agendou a consulta. Quando eu recebo uma criança autista, não foi ela que agendou a consulta. Quem agendou foi o pai, foi a mãe, foi o irmão. Foi alguém que se incomoda com o comportamento dela, que ou quer se pôr em uma posição de salvar ela, ou está julgando o comportamento dela. Porque vai lá e diz assim, ó, esse comportamento tá errado. Então quer dizer, o comportamento meu é melhor que o seu. E é essa pessoa que agendou. Então quando o paciente chega lá, você imagina uma pessoa que está esquecendo das coisas. Será que esquecer não é a melhor coisa que aconteceu com ela? Será que ela recuperar a memória não pode ser um grande prejuízo para a vida dela? Então a gente tem que pensar nisso. Será que uma pessoa que está agressiva, um animal agressivo, ele não está buscando uma proteção? Será que se eu tirar a agressividade dele, ele não corre mais risco? Então nós sempre temos que tentar entender e reconhecer, e isso eu gosto muito da visão biológica, quando eu estudei isso daí, eu comecei a compreender que nada está errado. Que é a nossa interpretação que diz se está certo ou está errado. Mas as necessidades, elas sempre estão no local correto. Então, para aquela pessoa, está ótimo, não está ruim. O ruim está para o entorno dela, ou talvez para as outras pessoas que a julgam, a criticam, enfim, estão tentando buscar uma forma de mudar ela, porque a pessoa se incomoda. Né? Muitas vezes um paciente com Alzheimer começa a dar trabalho para o cuidador, e ele quer, se ele tivesse a chance de falar acaba com isso, é para um alívio dele. Eu não estou dizendo que talvez seja para um alívio para a pessoa. Então sempre quando a gente se põe em uma posição de querer ajudar o outro, sempre pergunte a ele o que ele deseja ser ajudado, para saber se aquilo realmente é importante para ele. Então, dentre os comportamentos, nós temos, por exemplo, a homoafetividade,
A homoafetividade é uma mudança de comportamento que tem uma necessidade real de manter a sobrevivência. Nós temos o autismo. O autismo é um transtorno de comportamento, é um novo comportamento, é uma forma diferente de enxergar a vida. A bipolaridade, que é a depressão e a mania, é um transtorno de comportamento. A esquizofrenia, todos são esquizofrênicos, todos. Porque o que é uma esquizofrenia? A esquizofrenia, Freud definiu a esquizofrenia muito bem. Ele disse que a esquizofrenia é a manifestação do meu interior para uma realidade exterior. Ou seja, é como se eu pudesse agora, através do meu comportamento, construir uma nova realidade. É por isso que todos nós construímos a realidade baseada nas nossas loucuras. É por isso que nunca você deve querer ter razão. Não há o certo e não há o errado. São simplesmente pessoas diferentes que enxergam as coisas completamente diferentes. Cada um com o seu ponto de vista, eu digo, cada um enxergando através da sua esquizofrenia. Então, em momentos onde a humanidade vive uma certa intolerância, aonde as pessoas se colocam nessa posição de julgar, de criticar, de achar que o que ela faz é melhor do que o outro, eu falo assim, todo o tempo que você fica nessa discussão é o tempo que você tem de perda da sua vida. É o tempo que você poderia estar fazendo escolhas de viver e você está simplesmente reagindo através do seu piloto automático, enxergando o mundo através da sua própria ótica e dizendo que esse mundo que você enxerga é o melhor, é o real, e que isso é o certo, e se não for desse jeito, tá errado. Então, automaticamente, pessoal, tudo isso que vai acontecendo e que foi gerando na nossa vida os diferentes impactos, fez com que os comportamentos se estruturassem e surgissem até hoje. Então, é lógico, para cada um deles existe uma somatória de situações. E aí sim, nós só vamos aprender isso quando fizermos a formação completa e entender o que está por trás de cada um desses comportamentos. Porém, o que eu vejo quando eu vou trabalhar com um paciente, quando eu vou tentar entender tudo o que aconteceu, esse mecanismo que eu expliquei para vocês é o mecanismo que acontece em todas as pessoas, que é justamente essa transição onde eu saio da minha posição confortável e eu assumo uma outra posição. E terapeuticamente, por isso que eu acho que as terapias, elas funcionam quando a pessoa se torna muito consciente de si, consciente do processo, e que ela realmente quer sair dessa posição de vítima, de achar culpados e responsáveis, e ela quer assumir a sua própria posição. E quando você assume isso, eu posso dizer, porque eu exercito isso a todo momento na minha vida, só que para você sair disso, muitas vezes você tem que fazer escolhas de muitas vezes romper com aquilo que teoricamente em algum momento fez sentido, mas que em outro momento pode não fazer mais sentido na sua vida, né? E quando você começa a fazer essas escolhas, você começa a se sentir livre. E a liberdade é a que pode te proporcionar a sensação de cura, porque ela vai te tirar o peso, ela vai te tirar essa angústia, ela vai te tirar a culpa, ela vai te tirar essa raiva, essa solidão, esses mecanismos de exclusão que você tem. Então, automaticamente, quando você faz isso, você começa a se sentir livre. E uma das coisas que eu acho que é importantíssimo dentro de tudo que eu vi, para você se sentir livre, você primeiro precisa encontrar o seu lugar, né? A sua posição. Quando você está na sua posição, você se sente verdadeiramente forte. E o segundo passo importante é você reconhecer os pais, né? Reconhecer os pais no sentido da grandeza deles. Se eles falharam, eles não falharam com você. Eles falharam porque eles têm uma ressonância com quem veio antes deles. Porque se eu vim depois, meu pai e minha mãe já existiam como pessoas, eles já tinham todos os arquivos deles. E esses arquivos estavam em ressonância com a história de vida deles. E eles tentaram, na melhor das hipóteses, passar tudo isso para mim. Só que em muitos momentos, talvez eles não olharam para mim.
porque não podiam e não porque não queriam. São duas coisas diferentes. Eu não melhoro porque não quero, eu não melhoro porque muitas vezes eu não posso. Eu não tenho a clareza de como eu posso melhorar ou o que melhorar. Porque se eu tenho na minha visão que aquilo é certo, eu vou melhorar do quê? Se eu estou fazendo o melhor, isso é o que é o correto. Então, automaticamente, quem vai ter que se melhorar agora sou eu. Eu que vou ter que olhar para aquela criança e vou ter que olhar para eles e encontrar o meu lugar, para que eu possa me sentir de novo conectado com o meu eu, conectado com a minha força interior, conectado com as minhas necessidades reais e automaticamente assim eu posso me sentir protegido, posso me sentir cuidado e aí aquela raiva, a solidão, tudo aquilo que me alimentava, ele vai embora. E quando eu saio agora e um cara me fecha no trânsito, eu nessa minha posição, eu não preciso xingar ele, não preciso brigar com ele. Eu posso entender que se ele fez isso, se ele cruzou o meu caminho, não foi por acaso. Talvez eu precisasse estar um pouco mais atento, talvez ele estivesse com mais problemas do que eu, e eu consigo me posicionar na minha grandeza em uma posição confortável. E eu posso abaixar o vidro e falar, opa, tudo bem, tá tudo certo, segue o seu caminho, obrigado por você ter passado pelo meu caminho hoje. E assim eu consigo ser mais grato às coisas. Eu falei um pouco esses dias da depressão e a gratidão, né? Então, nós precisamos, para encontrar esse equilíbrio, né, se tornar gratos a todas essas situações, a tudo que nos acontece. Mas eu só consigo se eu estiver na minha posição. Porque eu estando na minha posição, eu consigo enxergar isso. Se eu não estou na minha posição, eu não consigo. E aí eu acho culpados. A gente faz o que nós chamamos de transferência. E quando eu disse também dentro da posição do julgamento, uma coisa que eu falo muito nas aulas, quem é meu aluno sabe, quando você aponta o dedo para alguém, pelo menos 3 dedos voltam para você. Então cuidado, porque existe uma lei que é a lei do espelhamento. Você não pode enxergar no outro o que você não é. Você não pode enxergar nas coisas o que você não tem. Você só consegue enxergar aquilo que te é um arquivo próprio. Ou seja, você tem que ter vivenciado, você tem que ter experiência e você tem que ter aquilo alojado em algum lugar. Porque se você não tem, aquilo se torna desconhecido. E se é desconhecido, não há senso de julgamento, há senso de nova experiência. E quando existe uma nova experiência, é a partir dessa nova experiência que eu vou ter uma sensação. Então, muito cuidado com essas armadilhas, tá? Essas são as armadilhas que mantêm a doença e que mantêm os transtornos de comportamento. Então, se você busca de alguma forma se libertar, se curar, cuide desses detalhes, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem está fazendo aí a Semana da Visão Biológica, não se esqueça, amanhã é a nossa última aula. Então, obrigado a todos que estão participando, todos os comentários, é muito importante para a gente, tá? E também, né, acompanhe aí os nossos cursos, enfim, todos que querem buscar mais conhecimento, querem se entender melhor, né, entender melhor as pessoas que estão ao redor, para se sentir mais livre, poder viver, né, uma vida com mais plenitude, com mais leveza. Então, busquem conhecimento. Eu acho que não é possível isso sem conhecimento, tá? Então, obrigado a todos, uma boa noite, tá? E um bom descanso. Até mais, tchau, tchau.